Boa tarde, pessoal. Professora Lívia Silva falando e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade da semana passada, não é? A gente está trabalhando o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. A gente já leu na sala, já falamos sobre ele na sala. E na última aula eu passei 10 questões para vocês. Então hoje a gente vai corrigir essas 10 questões. A primeira questão foi a que gênero textual pertence esse texto, né? E vocês já sabem que é um poema, que se trata de um poema. Por quê, professora? Como é que eu vou saber? Vamos lá para a segunda questão. Quais são as características que estão presentes nesse texto que te permitiram afirmar isso? Então, o que foi que a gente viu? Que todo poema ou poesia, eles são textos literários, não é isso? E qual é a diferença desses textos literários? Eles têm uma carga emocional diferenciada dos textos escritos em prosa, não é isso? Dos outros gêneros. Então vejam só. A primeira característica que nos permite afirmar que isso é um poema é a presença dos versos e das estrofes. É da forma que o texto é escrito, é na estética. Ele não é escrito em prosa, ele é escrito em verso. Outra coisa que nos permite afirmar que é um poema é a questão do texto literário, não é? Que ele traz essa carga emocional, essa carga de sentimentos. O autor está fazendo uma descrição, mas ele está fazendo aquilo com os sentimentos aflorando no seu jogo de palavras. Eu vou deixar para vocês um vídeo que eu gravei ano passado falando sobre isso, sobre texto literário, para vocês se aprofundarem mais nesse assunto. Na terceira pergunta, eu questionei a vocês sobre a quantidade de estrofes e versos que há no texto. Não é? Se a gente voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui para o texto, a gente vê que temos, olha aqui, ó. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Esse é a primeira estrofe. Essa primeira estrofe tem quantos versos? 3. E embaixo eu tenho outra estrofe com mais 3 versos. Depois mais 3 e depois mais um. Então, isso vai totalizar em 10 versos e 4 estrofes. E isso é nesse formato, tá? Porque quando eu escrevi no quadro, eu posso ter escrito em outro formato. Mas nesse formato aqui, a gente tem esses 10 versos e essas 4 estrofes. O quarto, eu perguntei a vocês qual é o tema, qual é o assunto que o texto aborda. Então, esse texto, né, a gente viu também em sala de aula os tipos de poemas, né, a gente viu que existem poemas que falam de guerras, né, que retratam guerras, que são os épicos. Existem poemas cotidianos, líricos, não é isso? Esse daqui é um poema narrativo, que foi outro tipo também de poema que nós vimos. E por que ele é narrativo? Porque ele vai descrever uma situação, né? A gente está vendo lá que o autor está descrevendo uma situação que ele provavelmente viu, observou. E trata de quê esse poema narrativo? Da miséria do homem, da fome e pobreza, ok? Isso eu estou falando, né, minha gente, com minhas palavras. Vocês podem ter respondido a mesma coisa com outras palavras. Então, só corrijam se tiver diferente no significado. Quinto, qual é o título do texto? Eu costumo fazer bastante essa pergunta porque alguns alunos costumam se confundir entre a diferença do significado de tema e título. O título é o nome do texto, O Bicho. Sexto, quem é o autor desse texto? Manuel Bandeira. E sétimo, por que o autor compara um homem a um bicho? Então a gente vê lá no texto que o autor diz que aquele bicho ele não examina, não cheira, não é isso? Ele sai catando e o que ele pega ele come rapidamente. Ele ainda diz isso, né? Vorazmente, né? Com voracidade.
Então, quando a gente observa ele falando isso, ele está comparando o homem a um bicho, tanto que ele diz, não é um rato, não é um gato. E por que ele faz isso? Por causa desse comportamento desse homem, né? Por quê? Né? Porque esse homem estava faminto, em um quadro de miséria extrema, e ele precisava o quê? Catar comida do lixo, ele nem examinava, porque ele estava com muita fome. Então, por que o autor compara o homem a um bicho? Por causa do comportamento. Oitavo, no quinto verso, a gente pode trocar a palavra nem por qual outra, com o mesmo significado. E por quê? Então, para saber disso daí, vocês devem lembrar o que é a palavra nem. Vamos de novo voltar lá para o poema. Aqui, ó, no poema, a gente tem quinto verso. Não examinava nem cheirava. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Então, esse nem é uma conjunção. Conjunção são palavras que têm o papel de fazer o quê? De ligar, não é, uma informação a outra na frase. Então, eu posso trocar essa palavra nem por outra conjunção que tenha o mesmo significado, ou seja, qualquer outra conjunção que também tem esse significado de adição. Então, eu coloquei algumas aí. E não, nem ao menos, nem sequer. Deixa eu botar aqui. Apresentar. E não, nem ao menos, nem sequer, também não, e nem. E por quê? Porque ambas são conjunções de adição, ou seja, todas elas somam uma informação ao verso. Não cheirava e não examinava, não cheirava nem ao menos examinava, não cheirava nem sequer examinava, ok? E assim vai. Nono, no último verso, porque a expressão meu Deus está entre vírgulas? Quando ele diz lá, o bicho, meu Deus, era um homem. Então, esse meu Deus está entre vírgulas no texto, porque trata-se de um vocativo. E o que é vocativo? Vocês viram isso lá no 8º ano. Vocativo é quando numa frase você chama ou apela por alguém. Então, toda frase que vocês forem escrever, que vocês estiverem se referindo a alguém, fazendo um chamamento por essa pessoa, coloquem esse nome entre vírgulas, ok? 10º, cite atitudes empáticas que melhorariam a situação descrita. Bom, a gente viu que no texto a gente tem a situação de miséria extrema, né? Não é só falta de emprego, é falta de emprego, é falta de família, provavelmente, é falta de qualquer tipo de condição, né? Um caso extremo de miséria. Então, o que é que seria? Quais seriam as atitudes? Primeiro, uma melhor distribuição de renda, né? A gente vive num país onde existe um número pequeno de pessoas riquíssimas e um número enorme de pessoas muito pobres. Então, se a renda fosse melhor distribuída, já não aconteceria isso. Investir numa educação que atraia os jovens, porque muitos jovens estão na miséria, nas ruas, e aí é um convite para as drogas, para a violência e outras coisas, porque a educação não atrai muitos desses jovens. Então, o investimento, não é, como por exemplo internet, aulas mais práticas, não é, nas escolas, isso atrairia mais a juventude e talvez diminuísse isso. Eu digo talvez porque tem gente que realmente não quer de jeito nenhum. Aí, nesses casos, não existe nada, né, que se possa fazer. Mais cursos de capacitação. Então, para a pessoa ter emprego, é preciso ser capacitado. Então, mais cursos gratuitos de capacitação. E voltando, cursos que atraiam essa juventude. Mais emprego para as pessoas capacitadas e auxílios para amenizar a situação de pobreza. Quando você dá um auxílio a alguém, não é como esse auxílio que foi dado na pandemia, não é aquela coisa, mas tem que ensinar a pescar, não sei o quê. Não é só isso, sabe, gente? Às vezes, a urgência da pessoa é para aquele momento. Então, a gente tenta sanar aquele momento e depois de sanar aquele momento, a gente cuida do amanhã, do futuro. Então, todas essas ações juntas, eu acredito que
poderiam melhorar a situação descrita no poema. E nós, né, também, nós como seres humanos, também podemos ajudar, não é? Compartilhando a nossa alimentação com essas pessoas, ajudando com dinheiro, se possível, não é mesmo? Então, cada um pode e deve fazer um pouco para sanar essa pobreza extrema que a gente sabe que muitas pessoas vivem. Às vezes é distante da gente, mas a gente sabe que existe. E se isso chegar à nossa porta, no sentido de alguém nos procurar, que a gente possa ajudar, possa ser empático com essas pessoas, beleza? Pronto, por hoje é só. Vocês vão ficar aí com esse vídeo e vão fazer o quê? Vão corrigir as respostas que por algum acaso vocês deram de forma errada, tá certo? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.